Fala, galera. Com o Gil Roberto nos acréscimos, o Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta da terceira fase foi na noite desta quarta-feira na Neoquímica Arena, em São Paulo. Vamos acompanhar aí o jogo aberto analisando esse jogo. Yuri Alberto na seleção brasileira, claro, ganha corpo porque segunda-feira teremos a convocação do Carlo Ancelotti e ele mesmo disse depois do jogo que não está na lista. Ele deu essa informação, nós não temos nada oficial ainda. Aliás, essa lista, muita gente, eu tenho a lista, aí você vê, não tem lista nenhuma. Então tá cheio de fake lista por aí. Saberemos na segunda-feira qual é a lista final do técnico italiano agora comandando a seleção. Você tem a lista? Olha, eu tenho a lista. A fake lista ou a verdadeira? Não, ou a real lista? Quem me mandou foi a Roberta, minha esposa, falou, passa no mercado. Não, mas aqui embaixo, não é mercado não, aqui embaixo, olha lá. Yuri Alberto, Pedro, Edu Dracena, Cicinho cortado. Cortado por quê? Não sei, acho que você brigou com o Celote. Não, eu não vou não, eu briguei com ele. E doutor Marco Aurélio Cunha. É o médico da seleção? Goleiro, olha. Goleiro? Então acho que não é a verdadeira. Eu vou falar, e o Sgarbi, nada, nem gandula? O Sgarbi tá no Sub-16. Tá aqui, Sub-16, Gabi. Se apresenta. Tá bom. Obrigado pela cozinha. E Renata foi a técnica. Olha que puxa saco. O que eu sou? Renata, técnica. Aqui. Melhor que alguns aí, eu acho. Junto, e o Ulisses, a bola de ouro. A lista errada, a lista errada. Muito bom. A lista errada. Separa isso pra mim, Marcelão. Cicinho, de verdade. Cada momento surge um nome, um jogador em evidência. E o Yuri voltou a fazer gols, está sendo decisivo. Ontem passou por ele essa vitória do Corinthians. Exatamente, Renato. O Yuri não só merece ser lembrado por ontem, mas pelo que ele já vem fazendo, né? A temporada toda, o ano passado também fez um ano muito bom. Então, é merecedor. É merecedor porque o Brasil precisa de um camisa número 9. Tem o Pedro voltando agora, que é provavelmente esse camisa número 9 que nós gostaríamos de ver jogando, mas o Yuri Alberto é um cara que precisa pelo menos ser lembrado, porque o empenho dele, a volta que ele deu por cima em toda a cobrança que estava tendo no Corinthians, é merecedor sim de uma convocação. Além de Yuri Alberto e Pedro, Marco Aurélio Cunha, qual nome vem na sua cabeça? Igor Jesus? Você tem mais alguém para lembrar como centroavante? Tem o Pombo, né? Eu acho que ele também merece uma outra volta à seleção brasileira, né? Ele teve a conquista agora, ele é um jogador que sempre foi bem na seleção brasileira, eu acho que ele poderia estar lá também. E quanto ao Yuri Alberto, sempre falei, sou fã do Yuri Alberto. Lembra muito o Caleri, então eu acho que ele é aquele centroavante que briga. O Pedro é aquele centroavante técnico, que faz até um meio centroavante, que vem para o jogo no meio campo, que consegue fazer a meiuca, como a gente fala. E o Yuri Alberto é aquele que está lá incisivo, brigando pela bola, cada espaço, cada pequena oportunidade ele faz uma finalização. Eu acho que ele merece sim ser lembrado, ter o gosto de vestir a camisa da seleção. Eu gostaria muito de vê-lo na seleção. Eu lembro que o Ramon Menezes convocou o Yuri Alberto, ele não foi bem, o Brasil não foi bem e ficou por isso mesmo. Capelanes, é a hora dessa nova oportunidade? Acho que sim. É que assim, se a gente tivesse aqueles centroavantes que nós estávamos habituados, acostumados, ele não teria a menor possibilidade. Mas Ronaldo Fenômeno, Adriano. Esquece, entendeu? Até Luiz Fabiano, Fred, entendeu? Que não estão na mesma prateleira, mas também foram muito melhores que esses atuais. Eu vou dar um exemplo aqui. Até outro dia, o Igor Jesus estava lá como titular da seleção. Até outro dia, o Luiz Henrique era um titular, por exemplo, da seleção brasileira. Esses caras hoje, eles não são nem sequer cogitados. E eles tiveram oportunidade e, inclusive, tiveram uma certa sequência. Por que não o Yuri Alberto? É um absurdo não convocá-lo? Eu acho que não é uma hecatombe. Mas eu acho que diante de uma certa coerência, se é que há coerência na CBF, eu acho que ele merece sim estar na pré-lista. Tem jogador que não podia passar perto da pré-lista. Por exemplo, o Oscar. Que aí tá divulgando tudo que o Oscar tá. O Oscar é o semblante do 7-1. É o semblante do fracasso com a camisa do futebol. É o gol mais inútil da história do futebol brasileiro. Então, o gol do 7-1. Todo mundo que tava naquele 7-1 mas acabou não tá pro futebol. jogando absolutamente nada no São Paulo. O que faz pra merecer estar na pré-lista de convocados da seleção, meu Deus do céu. Ele tem o respeito do Ancelotti. Por favor. Esse cara é muito louco. Você não assistiu o jogo a lista foi do Ancelotti? Contra o Náutico. Eu assisti o jogo contra o Náutico. O time da Série C já o credencia. Tá na Série... Não, tem que ignorar esse cara. Nós estamos falando do Corinthians, seu cavalo. Nós estamos falando do Corinthians, velho.
Sabe qual foi o melhor jogo do Oscar, na minha opinião? No ano foi o clássico contra o Corinthians. Foi, exatamente. Ah, mas isso aí faz 13 anos de Cristo esse jogo aí, ninguém lembra também. O Oscar não tá jogando e merece convocação pra seleção brasileira. Tem que levar o Yuri, tem que levar o Yuri do Corinthians, entendeu? Agora, pré-lista tá o Oscar, é um desserviço ao futebol brasileiro. Nada contra o Oscar, gente boa, aqui estão São Paulino, mas não dá pra levar o Oscar, velho, desculpa. Mas se a gente fala que futebol é momento, o momento do Yuri tá aí. E o momento do Oscar? Vai além do momento. O momento do Oscar tá voltando agora. Ah, tá. Então, se a gente falar de momento, realmente, o Oscar não deveria. Pelo último jogo, jogou muito bem o Oscar jogou, mas não vem numa sequência. Agora, o Yuri já vem fazendo gols desde o ano passado, tá fazendo gol agora. Ele é a peça mais importante hoje do Corinthians, mais do que Memphis, mais do que Garra, mais do que todos. Então, se a gente imaginar uma convocação, o Yuri pode estar nessa lista. A questão é a seguinte, não só de momento, mas a seleção também é perfil, é característica de jogador. Porque, às vezes, você pega um jogador que não está no momento bom, mas você não vê uma característica de jogar na seleção. Então, nós temos que analisar isso também. E o Yuri, ele tem os requisitos. O Yuri vai além de momento. Ele vem desde o Sub-17, aí Sub-18, Sub-20. Ele vem com a seleção brasileira também. O Cicinho passou por seleção tudo. No meu ponto de vista, no Corinthians, a pressão é muito maior do que numa seleção, tá? Deixando claro, porque... Você conhece, né? Não, a paixão da torcida, a torcida no pé toda hora. Como é que é? A pressão no Corinthians, Você conhece. na minha opinião, é maior do que na seleção. Eu presenciei depois de uma Copa do Mundo, o Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Cafu, os caras chorando depois de perder uma Copa do Mundo pra França. Só que então, o cara, em devidas proporções. É que hoje banalizaram a seleção brasileira. Mas se o cara na seleção não recebe ameaça, como o Yuri recebia, não recebe xingamento. É porque hoje mudou. Isso. Hoje mudou, porque você pega da época do Barbosa... O Barbosa foi julgado o resto da vida, o único prisão perpétua no Brasil. Então, assim, vê o Fred, volante, ninguém mais fala dele, não pode ser pintado de ouro. Mas, Capela, o Yuri passou por um momento turbulento, de muita turbulência, aliás, o Yuri passou, né? De crítica da torcida, da imprensa, de todo mundo. O cara deu uma volta por cima que há 2 anos, não é só o artilheiro do Corinthians, é o artilheiro do Brasil, cara. Então, por que esse cara não merece uma chance na seleção? Olha quantos atacantes já tiveram oportunidade. É isso. Tem que estar na seleção, tem que estar jovem, promissor, jogador que bate no peito, chama a responsabilidade na dificuldade no Corinthians, tem que estar. E deve sair já, deve ir para a Europa em instantes. Mas a gente tem que ver qual que é o esquema que o Ancelotti vai jogar. De repente o Yuri não se adapta ao esquema. Mas não tem 9 hoje. E a gente sabe que a seleção brasileira não são, de repente, os melhores. É o gosto do treinador. Provavelmente, gente, o Ancelotti ele vai ver e muito o futebol brasileiro de um outro jeito logo depois da convocação. Mas ele não está acompanhando quem joga aqui no nosso país tão de perto. Ele vai usar as figuras do Rodrigo Caetano, do Juan, vai trocar uma ideia. Agora, nessa convocação, sim. Vocês acham que o Ancelotti, nossa, em 5 dias, ele está finalizando o trabalho dele no Real Madrid, ele está se despedindo lá. Então, essa convocação não é a cara do Ancelotti. E eu não acho injusto que ele, chegando agora sem ter esse conhecimento pleno do mercado interno, se alguém merece, não merece, ele vai levar os caras que ele conhece da Europa, que ele já viu atuando, que ele já viu... O Cicinho sabe disso, não é? Ele não vai chegar aqui... por exemplo, eu sou fã do futebol do Alan Patrick, não sei se ele vai para uma Copa nem nada, mas acho que merecia, mas não sei se o Ancelotti sabe disso. Renata, mas é assim, é só você... Ué, mas você não falou que quem tem que ir para a seleção e quem está jogando bem agora, você não acabou de falar isso? Não, e é só você pegar um eu exemplo... nem falei isso ainda, mas eu vou por essa linha aí. É só você pegar um exemplo do perfil do treinador. Um dos melhores jogadores do nosso país, o Endrick, foi pro Real Madrid e não jogou com o Ancelotti. Por quê? Naquilo que ele pensa, o jogador não se Você acha que ele vai convocar o Endrick segunda-feira? Tá machucado. Tá machucado. Ele tá machucado. Verdade, verdade. E aí eu faço uma pergunta para você, vamos lá. Mas se não estivesse machucado? Deveria estar. Acredito que não. Deveria estar. Acredito que não. Deveria também estar. acho que não. Gente, eu não duvido que ele Sabe o que eu convoque. fico incomodado? Eu vou falar o que eu fico incomodado aqui no debate de futebol. O lance é o seguinte, o Endrick, ele tá no maior clube do mundo. Ele tá disputando posição contra os melhores atacantes do mundo. E ele é banco desses jogadores. É um demérito? Nenhum. É por isso que eu tô dizendo que se ele tivesse disponível, eu não duvidaria que o Ancelotti convocasse o Endrick. Porque conhece do dia a dia. Treina com o cara todo dia, toda hora. Eu não sei. Mas é isso, O Estevão não merece? Dele, merece. O azar do Endrick é hoje disputar a posição com o melhor 9 do mundo. O azar dele é ter o Yuri fazendo gols. E nós estamos falando do Yuri. O Yuri é o cara, é o 9. É o 9 que se apresenta. Mas se o Yuri aparecer na lista,
não será uma surpresa. Não será. E o Ronaldo. Mas ele disse ontem, depois do jogo, que não tá na lista. Ele não tá esperançoso, ele tá sendo humilde. E como que ele sabe? Não sei, por isso eu me pergunto até Ter agora. recebido as listas, eu não acho é que possível. Ele disse ontem, eu não estou na lista. Vocês não ouviram? Acabou o jogo, ele foi eleito o melhor do jogo e disse isso. A lista larga, os clubes às vezes recebem para poder ter contato, documento, falar agenda, o que vai ser feito. Ou só os jogadores do clube também, né? Exatamente, só os jogadores do clube. Então é uma medida de precaução para poder ter os contatos, saber se o jogador se lesionou à véspera do jogo, contato com o departamento médico, físico. Tem toda uma estrutura por trás de uma convocação. Ela não vaza a convocação. Espero que não. Mas os clubes são avisados. E é uma pré, né, Marco? É uma pré. Não, e 50 nomes, que desses 50 nomes, 23. De 50 nomes, se você não tiver o Yuri, então algo está errado aí. Concordo. Mas será que essa lista vai ser apresentada, essa de 50 nomes, ou diretamente ele já vai para os 23 e acabou? Imagino que... Não, para os 23. Então a gente não vai saber exatamente quem está nessa lista. Vai nessa linha que o Marco Mas falou. entre 50 nomes ele tem que estar, né? Não, eu já vivi essa experiência de estar numa pré-lista e simplesmente eles ligam para o clube sabendo as condições do jogador. Exato. E depois sai a convocação. Você fica na expectativa de ser convocado, aí depois vem o balde de água fria. Everton Guimarães, como é que você vê a situação do Yuri Alberto para a seleção brasileira? Então, Renata, o Yuri é um jogador que já merece, né? Porque é impressionante como esse cara lutou contra um monte de coisas, né? Lutou contra uma fase, lutou contra a pegação no pé, lutou contra a má vontade, enfim. E olha a volta, quando ele lutou, principalmente a luta mais difícil dele contra o Ulisses Costa, né? E aí veja só o resultado disso. Né? Com muita perseverança e tal, eu evito de usar essas palavras, mas é perseverança mesmo. Né? Ele buscou, ele conseguiu e hoje é uma referência entre os times do Brasil. Jogando no Corinthians, que eu já falei o que eu penso sobre a instituição Corinthians, bem gerida, se ele não, de fato, como o Cicinho disse, se ele não estiver numa lista de convocados, me causa uma certa estranheza. E já que estamos falando de momento, tem um outro jogador que se, de repente, não está aqui no Cruzeiro, mas se está jogando aí em São Paulo, todo mundo estaria falando dele. Então, eu sou obrigado a chegar aqui, não por bairrismo, mas por merecimento, e falar dele, que é o Caio Jorge, já que o assunto é ataque. O Caio Jorge é um jovem jogador, completo, tem se mostrado um jogador completo, recuperado pelo Léo Jardel. Recuperado não, né? Ele nunca se perdeu. Mas é um jogador que voltou a jogar aquele futebol que, inclusive, o rotulou como uma grande promessa, está arrebentando no Cruzeiro. É outro jogador importante para a defesa. Não é o caso, não é o assunto, mas o Lianco é hoje um jogador que merece também esse reconhecimento. O Arana estava na pré-lista, não vive uma grande fase no Atlético, mas estava na pré-lista e agora se machucou, lesão muscular, saiu da pré-lista. Então, assim, já que o assunto é Yuri Alberto, Renata, merece muito. É um grandíssimo jogador e dinâmico, né? Dinâmico, ele é um cara difícil de ser marcado e merece sim, viu? Merece não só estar na pré-lista, como também, assim como o Capelani disse, eu acho que merece mais, não jogam na mesma posição, não fazem as mesmas funções, mas merece mais estar na lista do que o próprio Oscar, lembrado na pré-lista. Gente, eu só vou dizer que por enquanto... Não, tem que ter. Caio Jorge na seleção brasileira. Ele não fica nem vergonha, sabe? Não, aí Caio Jorge, Caio Ancelotti. Até outro dia ele tava pedindo a cabeça do Caio Jorge. Como é que é, Cicinho? Você convocar o Caio Jorge, Caio Ancelotti, Caio Juan, Caio... Pô, 3 jogos, né? Brincadeira. Não, é que o Caio Jorge pode ser que ele continue nesse grande momento e tenha chance, mas o Yuri tá na frente. Não, se você fala do Hulk... Tamo junto, Edu, irmão. você conhece Até o Caio o Rony Jorge de perto, não é? Viu treinando, viu direto lá no Cruzeiro. É pra tudo isso? Não, o Caio Jorge está fazendo muitos gols, Renata. É um jogador muito importante hoje para o Cruzeiro. Mas eu vendo assim, o Yuri está na frente do Caio. Está na frente, vem apresentando desde o ano passado. Mas o Caio pode ter certeza, em breve, do jeito que ele está mantendo aí, pode ser lembrado pela E sabe quem está na frente no quesito palpites aqui no programa? Quem? Quem acertou o jogo do Corinthians? Chega disso, Olha o Doc. Aquele momento esperado, aguardado, desejado, por quem acompanha o jogo aberto. Palpite! Esse 2-0 para o Corinthians, um gol do Yuri Alberto e outro de Romero. 2-0 Corinthians. 3-1 pro Corinthians. 3-1 Corinthians. 1-1, Renata. O Corinthians ganha 2-1. 1-0 no Horizontino e perde nos pênaltis o Corinthians. 2.
2-0, Novo Horizontino. Vai, Corinthians! Não. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. E aí, descendo o rio Tamsa, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Então é, pessoal. Marco Aurélio Cunha, sucinto, certeiro. Você tá demais, vocês falam dele, mas no palpite ele manda bem em outras coisas também, né, Marco? O jogo que o Corinthians ganhou a primeira partida, o Novo Horizontino ia cozinhar o Galo até o final para ver se fazia um gol para ir pro pênalti e abriu um contra-ataque e o Corinthians faria 1-0. Essa era a história. Mas eu sabia antes. E o doutor, tem um Sabia mérito antes, do fazer o gol aos Dorival. 90. Eu avisei o Ronaldo, a primeira coisa que o Dorival faz, tem muita gente questionando, mas o ataque não tá tão bem, a criação. A primeira coisa que o Dorival faz quando chega no clube é arrumar a defesa. O Corinthians já 3 jogos sem sofrer gols, o Corinthians com a defesa mais arrumada, o Félix, que já era o Félix na lateral rendendo bem. Eu tô gostando de vocês falando bem do Corinthians lá em cima. Mas ontem ele atrapalhou o ataque Agora também. só falta o Cici, vai Cici. O Dorival ele ajeitou a defesa, mas atrapalhou o ataque, porque o Ranieri ali... Gostei de ver os trincas, viu? Não era a posição, né? O jogo do Corinthians e do Novo Horizontino não foi uma partida de alto nível. Horrível. Mas no final sai um gol bonito, o Yuri faz a jogada, eu gosto de falar essas coisas, não é? Jogada com a direita e finaliza com a esquerda, não é? Não Essa foi é a menina assim? da internet que voltou. Para, você também vai longe demais. Né? Ó, aqui estamos na internet. Aproveita, inscreva-se no nosso canal Jogo Aberto, tudo certo. E eu quero continuar falando do Corinthians. Ronaldo, esse jogo de ontem, ele tem alguma conexão com a próxima partida do Timão diante do Galo? Rapaz, eu gostei do que o doutor falou. Ele falou assim que o Corinthians ficou cozinhando o Galo. Já é uma ideia boa, né? Cozinhar o Galo, né, doutor? O senhor falou isso? Anota aí. Então, ficar cozinhando o Galo, aí no sábado vai lá e espeta 2. É que lá jogando contra o Galo... É no tapetinho agora. Então, além de ser o tapetinho, sempre tem o pênalti. Sempre tem o pênalti lá. A gente tem que ficar jogando contra o juiz, jogando E o árbitro contra... ainda vai ser o Daronco, né? E tomar cuidado, porque no tapetinho, na beirada do gramado... É mentira! Na beirada do gramado, no tapetinho, tem umas caixas grandonas de som lá. Pode tomar choque. Se chover, o cara toma choque ali. Então, Mas quem vai tomar choque? o jogador que for bater o escanteio pode tomar choque, porque aquela caixa é enorme. A de do som. Galo também pode. Então, tem que tomar cuidado. Tem que jogar com bota. Pode ser que não veja a bola, porque tem ponto cego lá também, né? Então. Então tem que tomar cuidado, tem essa, né? Esse é todo cuidado. Não, e a pergunta que não quer calar é uma só, Capelanes. O Memphis Depay, ontem você apurou, volta, não volta, o tornozelo tá inchado, desinchou, fizeram aquela massagem, chamaram o Marco Aurélio Cunha. Não, mas não deve demorar para ele voltar. Eu tenho uma constatação aqui. Eu até fiz essa pergunta ontem e eu queria repetir essa pergunta para quem está assistindo e para vocês também, que o negócio é o seguinte. O Corinthians tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. Nenhuma. Esquece. Ponto. Passamos. Fale por você. Eu tô falando pra você também. Você falou Você não na rádio fala Band pelo que não tinha fale por chance. você. Não começa a dar Fale de por louco. você. Ontem você Porque falou você que não tinha, agora você quer Corinthians, meter louco. você Não vem caiu com essa, pra não. Série B. Copa do Brasil. Corinthians tem condições? Tem, com uma condição. Se focar em uma, entre aspas, única competição. Pronto. Tem que abandonar a Sul-Americana. Tem que abandonar essa... Palmeiras que recebe o bom time do Ceará pela Copa do Brasil na ida. Fora de casa, a equipe de Abel Ferreira ganhou por 1-0 e Edu Dracena já está a postos, pronto para mostrar aqui possíveis opções de Abel. Possíveis, né, Renato? Possíveis. A gente nunca acerta, né? A Seleporco. Vamos lá, Everton. Bom, paredão, não tem jeito, né? Eu acho que vai de Marcos Rocha. Tem uma leve impressão que ele vai de Marco Rocha. Não vai Para dar um com o Giai, descanso não. pro Giai. Também acho. Lógico, o nosso xerifão Gustavo Gomes, Bruno Fux. Não sei também o Murilo. Fez 2 gols em 2 jogos seguidos, de repente, dá uma sequência e tal. Né? Vanderlan ou Piquerez. Renata, vendo o Abel, eu acho que é muito improvável assim ele não mexer muito no time. Vai mexer 1 ou 2 peças, conhecendo o Abel como a gente está vendo aqui no dia a dia. Então, muito assim, mudanças não é muito dele, não. Mas vamos lá. Richard Rios, Felipe Anderson e Aníbal Moreno. E pode ser que esteja o Maurício. Olha ali, o Maurício ali no lugar do Felipe. Apesar que o Felipe está jogando muito ali pela ponta ali, viu? Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque, o centroavante que é melhor do que o Yuri Alberto, que faz muito gol também. E Flaco Lopes.
Nossa, faz muito gol, nossa senhora. Esse menino faz muito gol. Calma, ei, quando o Yuri chegou no Corinthians, o que ele fez? Faz gol, nossa. Tu pensava na bola, rapaz. Quem já jogou na Europa, Edu? Quem já jogou na Europa? Quem Vitor já jogou? Roque ou o Yuri Alberto? Hã? E aí? O Yuri Alberto? Jogou no É Zenit. seleção brasileira. Ah, para, Zenit. Você já pediu a cabeça do Vitor Roque alguma vez? Jamais Ah, pedirei, tá. jamais. Então tá. E nosso grande treinador, Renato, é ele. Então, Abel Ferreira. Você falou assim, ó, eu conheço bem o Abel. Tem muita gente que o gostaria de retorno. conhecê-lo melhor, né? Mas não conhece. Olha, O retorno do Abel, Renato. Eu quero. Do Palmeiras O mundo. O mundo do futebol. Eu não quero. O retorno do Abel hoje no banco de reserva, hein? Ó, aplausos para Edu Dracena. Nem parecia zagueiro, parecia meio campista, né, Capela? Pela piadinha com o Yuri Alberto, é nota 0. Fale. Não, o Ronaldo vai fazer o quê mês que vem, Ronaldo? Mês que vem, Eu vou estar nos barzinhos. Você não vai tocando uma fazer musiquinha. nada, né? Eu vou estar nos barzinhos. Tem que ir no bar assistir o Palmeiras no Mundial, Olha lá, entendeu? como é que eu vou estar, ó? Você vai estar no barzinho lá pra ver o Palmeiras no Mundial, lá. E se voltar, eu vou jogar pipoca, hein? Vou jogar pipoca. Vou jogar. Você vai no barzinho ver o Palmeiras? Vai, com Aqui, ó, certeza. solta, amigão. Vai estar no barzinho lá. Palpite. Ó, o Edu e o Cicinho, eles estão atrevidinhos. Vou lá, quero palpite do Inter também, viu? Não. Eu quero do Palmeiras e quero do Inter também, palpite hoje. Eu acho que eu vou pegar o leque aqui, ó. Minha banana não tá abrindo, tá com problema. Ai, descer. Ai, descer. Vamos. Bora. Palpite para um time que está muito bem e outro que está bem e que está sendo elogiado. Palmeiras e Ceará, Copa do Brasil. Marco Aurélio Cunha, o rei dos palpites do jogo aberto, você começa. Vai poupar um monte de gente, contraria o que ele falou. Eu acho que ele vai poupar para o jogo do Flamengo. E já tem o jogo garantido 1-0 lá, vai ser 1-0 Palmeiras aqui. Cicinho. É difícil torcer contra o Palmeiras, mas a gente não desiste nunca. 1-0 e sai nos pênaltis. É difícil, sim. Sgarbi. Se Edu tá uma marra com o Palmeiras, acaba hoje. 2-1 Ceará nos pênaltis da nós. Capelanes. pode secar à vontade. Esse jogo aí não tem como. 2-0 palestra. Tem jeito. Esquece. Ronaldão. Vai começar a derroca agora. Agora vai começar. Ceará 2-0, elimina e depois contra o Flamengo. Aí depois vocês vão ver o que vai acontecer. Palmeiras 2-1 no Ceará hoje. Edu Dracena para finalizar. E o Inter? Eu vou finalizar 3-1 Palmeiras, Renato. É isso. Tem jeito. E agora vamos de Maracanã versus Internacional. Quer começar? Não, você vai ser o último. Edu. 2-0 Inter. Capela. 1-0 Maracanã e nos pênaltis o Inter passa. Não mereço. É meu amigo, Capelanes. Vai deixar Sgarbi. passar. Ó, 1-0 Maracanã e nos pênaltis, Maracanã passa. Cicinho. Pensa que é difícil, não é? 3-0 Inter. Que isso, cara. Puxa saco. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Inter. Olha, soberba, velho. 3-1 para o Inter hoje. O goleiro será Ivan, provavelmente, né? E aí, você? Maracanã 3-0. Maracanã 3-0, menino! Acabou, mas amanhã tem mais. Eu espero que bem. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo neste sábado, às 21 horas, quando visita o Atlético Mineiro na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Novo Horizontino, por sua vez, joga pela Série B do Brasileiro contra o Paysandu neste domingo, às 16 horas, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Corinthians e Novo Horizontino empataram sem gols nos primeiros 47 minutos de jogo. O Timão teve a iniciativa no começo, mas foi o Tigre do Vale que teve a primeira grande chance da partida. Jean chutou forte da entrada da área e obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer uma defesaça de ponta de dedos. 6 minutos depois, o mesmo Jean finalizou de fora, mas Hugo defendeu com mais tranquilidade. Desta vez, aos 27, o Aurinegro de Novo Horizonte teve boa oportunidade no contra-ataque. E Hugo novamente apareceu para fazer uma defesa difícil na disputa entre Vaguinho e André Ramalho. Após isso, o Alvinegro cresceu no duelo, mas não criou nada de impacto. Aos 40, Angileri soltou uma pancada venenosa e Dantas conseguiu colocar a cabeça para evitar que a bola chegasse ao gol.
A última chance do primeiro tempo foi em uma cabeçada de Ângel Romero, que foi defendida por Ayrton. Com a vantagem do empate para se classificar, o Corinthians se expôs muito pouco no ataque. Teve uma boa chance aos 5 minutos, mas Ranieri foi travado no momento da finalização na área. Aos 11, Vaguinho finalizou de fora da área e quase abriu o placar para o Novo Horizontino. Mas a bola passou tirando tinta da trave de Hugo Souza. 9 minutos depois, Breno Bidon pegou a sobra do escanteio e mandou para fora, logo antes de ser substituído. O Tigre do Vale tinha volume no campo de ataque, mas não conseguiu ser efetivo e praticamente só chegava em arremates de longa distância. Quando o placar parecia terminar em branco, Yuri Alberto apareceu novamente para ser protagonista do timão. O camisa 9 recebeu de Thales Magno, deu um corte em Dantas e fez um bonito gol de canhota para fechar o placar em 1-0 e sacramentar de vez a classificação alvinegra.